Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Daniele de Bernardi, terapeuta de práticas integrativas, dentre elas o Theta Healing. Seja muito bem-vindo, é uma grande alegria ter você aqui no canal. E o tema de hoje é sentimento de culpa. Decidi trazer esse tema para o canal porque algumas pessoas me pediram e também porque eu o vejo de forma muito frequente nos atendimentos. Quem nunca, né, gente? Quem nunca sentiu esse sentimento? Então fica comigo que a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso. E afinal, o que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa está relacionado a algo que você acha que fez errado no passado, algo que você acha que errou, que falhou, que não foi tão bom o suficiente, que não entregou suficientemente algo para a vida, não é? Então, o sentimento de culpa eu compreendo, aí é uma percepção muito pessoal, que ele nos corrói, ele nos tortura, né? O sentimento de culpa, ele nos rouba do estado de presença, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa capacidade de viver o momento presente. Ou a gente tá o tempo todo se lembrando daquilo que aconteceu, né? Daquele erro que a gente cometeu, ou que a gente acha que cometeu, ou a gente tá projetando o futuro a partir dessa culpa, né? O que será que vai acontecer a partir disso? O que vai me acontecer? Geralmente quem se sente culpado espera o pior da vida, espera que algo de punição aconteça, né? Para quem tem uma relação com Deus, de um Deus que pune, né? De um Deus que muitas vezes castiga, e a gente traz às vezes muito isso, não é? Que hoje não é mais a minha crença, hoje eu acredito que Deus não é esse ser que pune ou castiga a gente, mas é um Deus que está além disso, que é infinitamente amoroso, e se nós nos punimos é porque nós mesmos nos colocamos nesse lugar de autopunição. Então, a culpa, ela é, na verdade, uma ilusão sobre mim mesmo, no sentido de que eu não consigo enxergar a situação de uma maneira real, porque eu tô aprisionada numa culpa, não é? Muitas vezes eu tô criando também uma ilusão em relação a algo que aconteceu, ou eu dramatizo muito, ou eu nego essa culpa, ou eu nego aquilo, não é? Então tem várias formas de a gente reagir sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então vamos lá, a gente vai falar agora de algumas nuances da culpa, não é? Algumas sutilezas de como a culpa ela se apresenta na vida da gente. E aí tem um tipo de culpa que eu chamo que é a culpa sem sentido. É a culpa injustificada, é a culpa que não é real, não é? E aí eu vou dar um exemplo aqui, é quando eu me culpo porque eu não sou perfeita, sabe? Porque eu não fiz tudo certinho, porque eu não entreguei exatamente como eu projetei que eu tinha que entregar daquele jeito. Então eu me culpo porque eu não fui perfeita, né, no que eu fiz. E quando a gente se culpa por isso é porque em algum lugar da gente a gente não tá se aceitando como a gente é. Né? Em algum lugar eu não estou aceitando o meu atual estágio de aprendizado, não é, gente? Nós somos alunos dessa vida, né? A gente está aqui para aprender, a gente está aprendendo a amar, aprender a amar quem somos. Então, na hora que eu acho que falhei, porque não fui 100% em alguma missão que eu tinha que cumprir, é porque eu não acolho aquela minha parte que pode falhar ainda, que está em aprendizado, que está em evolução. Então, e aí tem uma outra culpa, que é o contrário da primeira que eu expliquei, que é a culpa que faz sentido. É aquela culpa que tem uma justificativa realmente, não é? E aí é quando a gente fere uma outra pessoa, quando a gente, por atos ou palavras ou pensamentos, a gente fere uma outra pessoa. A gente tem a intenção cruel de ferir, né? A gente traz uma intenção cruel de ferir. Às vezes a gente até dá uma disfarçada da forma como a gente fala aquilo para aquela pessoa, mas no fundo, a gente quer que ela tire uma lição daquilo, não é? Então, essa sim é uma culpa justificada, quando eu não dei, às vezes, o meu melhor para o outro. Eu já sei que eu posso dar um pouquinho mais, mas eu entreguei a impaciência, eu entreguei a agressividade, eu entreguei a falta de atenção com aquela pessoa. Essa é uma culpa que faz sentido a gente senti-la, não é? Faz sentido a gente querer repará-la, porque embora o ato de não entregar o meu melhor para o outro faça parte também do meu processo de aprendizado, mas às vezes eu tenho consciência que posso entregar melhor e não entrego. E quando eu não tenho consciência,
né? Eu tô agindo ali de uma maneira inconsciente, ainda assim, essa sementinha da culpa, ela é plantada no inconsciente e a gente começa a reagir sem saber por quê a essa culpa que ela não tá consciente. Aí eu já aproveito aqui para falar que as culpas também muitas vezes são conscientes e outras vezes elas não são conscientes. E a gente percebe que você vai, a pessoa ela vai reagindo na vida, ela vai criando experiências para se punir e não sabe por quê. Exatamente porque ela tá com uma culpa inconsciente. Consciente ou inconsciente, gente, a gente acaba buscando estratégias de amenizar na nossa mente esse sentimento de culpa. Então eu vou falar um pouquinho disso, né? De que maneira a gente procura aliviar essa culpa dentro de nós e não resolvê-la exatamente, não é? Mas a gente vai procurando se safar dela, consciente ou inconsciente. Esses processos são muito profundos, não é? Eu atendo muitas pessoas que tem essa culpa, né, que nem se dá conta, na verdade, que tem essa culpa, né, alguma culpa em relação a algo, e quando se dá conta, começa a fazer o link de tudo que ela foi criando na vida, de tudo que ela foi vivendo, que tinha realmente uma conexão com essa culpa, não é? Como se fosse um processo de autossabotagem, ela foi criando um processo de autossabotagem para aliviar a culpa inconsciente. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mas antes de falar sobre as estratégias que a gente cria consciente ou inconscientemente para amenizar essa culpa dentro de nós, eu quero dar um exemplo aqui que eu achei muito marcante na minha história de terapias, que foi uma certa pessoa que ela, muito pequenininha, os pais se separaram e ela... isso que eu tô contando é algo tão comum, não é? Mas eu acho que vale a pena porque eu acredito que muita gente vai se identificar. Então, essa criança pequenininha, os pais se separaram e ela escolheu ficar com um dos pais, como geralmente acontece, não é? Ela pede para ficar com um dos pais, com a pai ou a mãe, e ela pediu para ficar com a mãe. E o que acontece é que ela cresceu com um tremendo sentimento de culpa por ter escolhido a mãe, mas ela não tinha consciência disso. E depois ela se deu conta que ela se sentia traindo esse pai, né? Que ela se sentia sendo malvada com esse pai porque ela tinha escolhido a mãe, né? Ela não queria ficar com o pai. Então, para a criança isso é muito difícil, porque ela acaba tendo que fazer uma escolha e nessa escolha ela se sente culpada, né? E ela percebeu que ao longo da vida, hoje já é uma mulher, e ela sente hoje que ela criou muitas situações de bloqueio da prosperidade e abundância na vida dela, principalmente na área profissional, porque ela não tinha conseguido integrar esse pai, ela não tinha se perdoado por não ter integrado esse pai dentro dela, essa força desse pai dentro dela, e ter aceitado só a mãe, né? E ter, de certa forma, rejeitado esse pai. Então, ela se sente muito, né? Hoje, quando ela tomou consciência, né? Hoje que eu falo, nos dias de hoje, que ela tomou consciência dessa culpa, ela disse: Dani, faz todo sentido, sabe? Eu passei a minha vida negando a minha prosperidade, como se eu tivesse que voltar para casa e fazer as pazes com os meus pais para ser liberada, para conseguir o que eu quero. Eu não consigo me sentir merecedora das coisas boas da vida, já que eu traí meu pai, já que eu escolhi pela minha mãe. Então, assim, isso era algo dentro dela muito inconsciente. Ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo com ela, até a gente chegar nesse ponto bem importante, ela reconhecer que hoje ela pode fazer uma nova escolha, que ela pode reparar isso agora como adulta, como um olhar mais maduro, não é, para esse pai, para essa mãe, e conseguir trazer um lugar mais amoroso para ela mesma, para esse sistema familiar, reconhecendo que naquele momento ela era uma criança, que ela não tinha condição que ela tinha que escolher, né? Porque os pais estavam se separando fisicamente de uma casa, então ela tinha que fazer a escolha. Então a gente foi trabalhar essa aceitação, né? Esse lugar, ela poder ser criança, ela poder se sentir na condição de criança, não é? Que a criança ela não tem um discernimento todo elaborado para fazer uma escolha. Ela vai pela emoção, ela vai pelo sentimento. Então, naquele momento, para ela ficar perto da mãe dela era o mais importante. Então, ela se percebeu, né? E ela foi trabalhar justamente a questão da prosperidade e abundância.
que ela fechou esse fluxo porque ela não se sentia autorizada a ter alguma coisa de bom na vida dela, já que ela tinha traído o pai dela no amor que ela sentia pelo pai. Então, é assim, gente, é assim que as culpas nascem. E eu vou falar um pouquinho agora, no próximo, sobre as nossas reações à culpa, de que maneira a gente vai reagindo para construir a nossa própria salvação, né? Seja essa construção positiva ou negativa, mas a gente vai fazendo, a gente vai dando um jeito, consciente ou inconscientemente, de elaborar experiências para corrigir essa culpa. Então agora eu vou te falar um pouquinho sobre os caminhos e as estratégias que nós adotamos para pagar a conta, para amenizar a dor da culpa. E uma delas que eu vejo é a estratégia de uma excessiva submissão ao, digamos assim, a pessoa que nós acreditamos ter falhado, né, termos cometido um erro. Então a gente adota um caminho de extrema submissão, como quem diz assim, ok, né, eu já tô pagando minha conta, eu faço tudo que você me pedir, porque eu tô errada, eu já errei, então agora eu preciso me sentir sempre à disposição, preciso sempre fazer o que você me pede, eu preciso sempre ser boazinha, porque eu já errei muito feio com você, então agora eu preciso pagar essa conta me submetendo às suas demandas injustificadas, não é? Porque muitas vezes isso se cria numa simbiose que o outro também, que se sente vítima do ato, né, do ato que gerou a culpa, a vítima, ela também vai se utilizar desse processo para exigir mais do culpado, né? E aí se cria uma simbiose, uma relação doentia entre o algoz e a vítima, né? Que o algoz é quem cometeu a falha, o erro, e se sente culpado. Então, veja, a gente percebe que essa pessoa que se sente culpada, ela não consegue mais assumir a sua própria autoridade na relação. Ela não consegue mais se permitir se sentir de igual para igual. Ela se coloca abaixo na estratégia sempre de honrar essa relação, se submetendo. E eu vejo muito isso acontecendo nas relações afetivas, não é? Quando tem traição no meio. E aí, quando um dos cônjuges trai, e essa traição é ou não é conhecida, né? Nem precisa ser conhecida do casal, mas quando principalmente quando é conhecida, essa estratégia de se submeter, ela fica mais forte ainda. Mas quando um casal sofre, né, quando o casal vive essa experiência da traição, aquele que traiu não vai procurar essa forma de pagar a conta, né, de se submeter, de ser bonzinho, de não conseguir dizer não para o outro. E o que acontece, gente, é que nesse caso, essa pessoa que está se submetendo excessivamente, não é, porque se sente culpado e quer pagar uma conta, com o tempo vai se ressentir disso também, né? Vai se ressentir de si mesma, vai se ressentir do outro e não vai dar certo, né? Então é muito importante quando você perceber que você, por se sentir culpado, está se submetendo àquela relação, num lugar de inferioridade, no lugar de ter que abrir mão de quem você é, de ter que se autoanular, de ter que se autonegar para poder ser o que o outro quer que você seja. Então, preste atenção, porque esse não é o melhor caminho e estratégia para você conseguir reparar essa culpa. Uma outra estratégia que eu percebo é que quando a gente acha que não honrou suficientemente os pais, quando a gente acha que não cuidou suficientemente dos pais, quando a gente acredita que a gente foi um mau filho, digamos assim, ou a gente pressupõe que a gente machucou esses pais, consciente ou inconscientemente, a gente acaba criando uma estratégia que é o bloqueio do fluxo da prosperidade, da abundância. Isso vai em todas as áreas, né? A prosperidade no trabalho, nas relações afetivas, né? Na autorrealização. É uma forma de dizer para os pais inconscientemente que você já está sofrendo por conta que você não conseguiu amá-los em toda a sua plenitude. Então você resolve sofrer para mostrar para esses pais que você já está também pagando essa conta, não é? Então você gosta muito mais de mostrar para esses pais que você sofre
do que você gosta de mostrar para esses pais que você está feliz. Inclusive, você tem uma dificuldade de mostrar para esses pais que você está feliz, que você teve uma conquista, que você teve uma promoção no trabalho, porque você não se sente autorizado a mostrar para esses pais que você deu certo na vida. Então, você vai, às vezes, inconscientemente, né, gente? Quando se fala de ser humano, não dá para dizer assim, é sempre assim, né? Não dá para dizer que a gente tem uma trajetória linear, que todo mundo vai reagir igual. Mas eu percebo em muitos atendimentos que quando a gente não se sente honrando esses pais, a gente também vai sentir que a gente não merece ter o melhor da vida, não é? Então a gente se sente muito melhor mostrando para esses pais que a gente está tristinho, que a gente não tá bem, que a gente tá tendo dificuldade na vida, que a gente luta e não consegue as coisas, no lugar de mostrar para esses pais que você tá muito bem, que você tá conseguindo sua autorrealização profissional, que você tá conseguindo crescer nessa vida, entende? Eu percebo muito isso quando a gente traz essa culpa, consciente ou inconscientemente, porque eu creio que quando a gente acha que não honrou esses pais, né, em todo o nosso amor por eles, a gente fica o tempo todo inconscientemente querendo voltar para casa para resolver isso. É como se a gente não conseguisse sair de casa, né? Inclusive tem pessoas que não saem de casa, né? Ficam aí 30, 40, 50 anos dentro de casa, não consegue largar esses pais porque não consegue seguir na vida, não consegue se autorizar a seguir na vida. Eu não tô querendo dizer aqui que quem tá em casa até esse momento, né, até essa idade de 50 anos, é porque vive essa situação. Podem ser N causas, mas eu percebo que esse fato de você não achar que não honrou esses pais te faz ficar muito nesse lugar dessa prisão, dessa culpa. Então eu quero, para concluir a questão das estratégias, e eu aqui estou trazendo algumas delas, porque tem outras, não é? Nós somos seres muito complexos, temos N formas de nos protegermos da vida e das nossas dores, mas uma outra é a autossabotagem, um outro caminho é a autossabotagem, é a procura inconsciente de situações que te tragam prejuízo, né? Então a gente fica naquele processo autossabotador, em que a gente não se permite crescer em uma determinada área, onde a gente fica o tempo todo criando inconscientemente situações que nos tragam prejuízos, que nos tragam desarmonia, para mostrar para o outro que a gente está sofrendo tanto quanto a gente acha que fez ele sofrer. Então a gente às vezes quer se equiparar no sofrimento, criando situações de auto-boicote. E por último, para a gente concluir, quando eu me sinto culpada, é como se eu não fosse merecedor de receber o amor das pessoas, como se eu também não fosse merecedor de amar as pessoas, e como se eu tivesse que ficar ali no calabouço da escassez do amor, não é? Então, muitas vezes eu nego o fluxo do amor, porque eu não sinto a altura de amar e nem de ser amado. Então, ficam aqui essas estratégias, né? Espero que tenham te ajudado, e eu vou falar agora um pouquinho sobre de que maneira a gente pode lidar com a culpa para amenizá-la, para realmente trazer um lugar de uma nova consciência para a cura dessas culpas. Então tá, agora a gente vai para a parte boa, que é saber o caminho de ressignificar essa culpa dentro de nós, né? Compreender de que maneira a gente pode atenuar essa culpa, de que maneira a gente pode aliviar essa dor e sair desse cárcere que muitas vezes a gente se coloca, seja por muitos anos, seja por uma semana, seja por algumas horas. O fato é que seja lá o tamanho dessa culpa, ela tem um peso, né? E isso precisa ser visto. Não dá pra gente pegar uma culpa e colocar debaixo do tapete e negar que a gente tá sentindo aquilo. Então, o primeiro passo é encarar a culpa, reconhecer o sentimento de culpa, reconhecer que esse sentimento tá aí, dentro de você, ele é real, você realmente se sente culpado. Se você é ou não é culpado é outra história, né? O juízo de valores e o veredito é outra história, mas você se sente culpado. Isso já é o primeiro passo para você querer mudar isso, né? Você sente o incômodo da culpa, sente o incômodo, o peso da culpa, ok, isso já é o primeiro passo para você querer fazer alguma coisa por você. Bom, seguindo, depois da aceitação do sentimento, a gente compreender qual foi a nossa parte.
qual é a nossa responsabilidade naquele fato que gerou a culpa, né? A gente trazer um olhar mais, não de autocrítica, de autojulgamento, um olhar de juiz da gente mesmo, mas um olhar amoroso sobre a nossa própria responsabilidade diante daquilo. Ok, que parte de mim não quis dar o melhor, que parte de mim não quis colaborar, né? Ou por ato, ou por omissão, que parte de mim se retirou. Então é muito importante a gente investigar qual foi a nossa partezinha que criou aquela situação. Essa parte não é tão fácil da gente enxergar, mas ela é fundamental para você conseguir seguir adiante. Ok, agora que eu já sei qual foi a minha parte que criou, né? A minha partezinha que criou lá, que colaborou por ato ou omissão, criou aquela história. Às vezes a gente tem um pensamento negativo, a gente está vibrando na raiva, a gente está vibrando na agressividade. E aí a gente acha que não fez nada, só porque está vibrando, mas eu nem disse nada, eu só estava pensando. Ok, mas você estava colocando a sua energia lá, não tão harmônica para aquela situação, né? Então, assim, às vezes é bem difícil a gente encontrar esse lugar, mas quando a gente encontra, o mais importante é a gente aceitar que, ok, foi isso que eu tive condições de fazer naquele momento, não é? Naquela hora foi o que a minha consciência deu conta de fazer. Ok, deixa eu aceitar isso, né? E não se recriminar, e se julgar, e se colocar no lugar já de condenação, mas simplesmente aceitar qual foi a sua parte que criou aquilo. Então, agora que eu compreendi a culpa, aceitei que estou sentindo isso, encontrei a minha responsabilidade, não é? Aceito que tive essa responsabilidade diante desse fato, eu agora vou encontrar uma maneira que eu possa reparar essa culpa, né? De que maneira eu posso reparar honestamente, amorosamente esse fato, né? Então eu preciso procurar dentro de mim qual é o melhor caminho. Se é pedir perdão, né? Se é fazer alguma outra doação para o universo, né? Para que eu possa me sentir bem diante disso. O mais importante disso, gente, é a gente trazer essa sensação de se sentir melhor diante disso, já que eu estou procurando honestamente reparar aquela situação, entende? Então, a gente sabe que quando a gente pede perdão, isso faz muito mais bem a gente, né? A gente se livra, a gente se libera, né? Mesmo que o outro não nos perdoe, né? E aí é uma coisa que eu quero bem trazer à consciência, que você pode pedir perdão e o outro não querer te perdoar. Ok, mas faça por você, faça porque te faz bem, né? Peça perdão porque aquilo te alivia, te deixa vibrando mais no amor do que na desconfiança, né? Te deixa vibrando muito mais na harmonia e na paz do que na escassez, por exemplo. Então, veja uma maneira de reparar, tá? Ok, uma vez que você consegue encontrar essa maneira de reparar, né, desapegando do resultado, da forma como essa pessoa vai te receber, porque você não tem controle sobre isso. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer nos meus atendimentos, que eu vou te ensinar agora. Ok, vamos lá. É o seguinte, quando você se sentir culpado, feche os olhos, né, puxa uma respiração profunda, entre em conexão com a sua parte mais divina, não é? Entre em contato com o seu eu superior, pede clareza nessa resposta, né? Relaxa e pergunta assim para você: de que carregar essa culpa tá me ajudando, né? Para que tá me servindo carregar essa culpa? Qual é o papel dessa culpa na minha vida? Né? Faz essas perguntas para você. Para que tá me servindo essa culpa? Se eu liberar essa culpa, o que pode acontecer? Faz essas perguntas em meditação. Eu vou te explicar por quê. Por que que essas perguntas são importantes? Por que que é importante meditar sobre isso? Parece uma pergunta esquisita, não é? Qual é a serventia dessa culpa? Parece esquisita, mas ela é muito importante, porque eu vejo que muitas vezes a gente carrega a culpa como forma da gente nunca mais esquecer do que a gente fez,
como forma da gente estar sempre com o sinal vermelho ligado, sabe? Aquela luzinha de alerta que diz, não faça de novo, você já errou uma vez, você ainda se sente culpado, olha, não faça de novo. Então é como se a culpa fosse a nossa mestra, nossa professora, nosso guia, é como se estivesse sempre ali, latente, porque se a gente esqueceu, se a gente se perdoar, a gente acha que vai errar de novo, que a gente vai relaxar e vai errar de novo. Então veja qual é a serventia da culpa. O que pode acontecer na sua vida se você liberar essa culpa? E trabalhe a autoaceitação. Trabalhe o auto-perdão diante disso. Né? Trabalhe a sua humanidade. Trabalhe o que você conseguiu fazer. Aceite também que tem parte de você que já está ok. Mas tem parte que está em crescimento, que está em evolução. Tem parte que está ainda se curando, não é? Tem parte de você que já tem mais consciência, tem parte que ainda está na infância, que não consegue ainda perceber com um olhar mais consciente. Então se perdoe, se ame, se acolha a partir do que aconteceu. Peça permissão a si mesma para fazer esse trabalho, se autorize. Você não está devendo nada a ninguém. Então, feche os olhos agora e procura trazer esse auto-amor. Seja lá o que tenha acontecido na sua vida, né? Entenda que você está aprendendo, que você está aqui para aprender a amar a si mesmo e aos outros. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que ele é importante, por favor, por amor, espalhe esse conteúdo. Leve para as pessoas que estão se torturando até hoje com a culpa. Quem sabe isso possa ajudá-las a sair disso, possa compreender toda a dimensão da culpa em seu ser. Compartilha, deixa seus comentários. Ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E eu já sou muito, muito, muito grata por você ter me escutado até aqui. Um cheiro, um abraço bem forte. Fica com Deus.